Salve, salve, Maurílio Santana, do BTI Business Together. Hoje eu tenho o prazer aqui de iniciar essa primeira entrevista dentro da nossa plataforma, no nosso site, daqui da página do nosso LinkedIn. O sócio, um dos grandes sócios da BTI, Mauro Pimenta. Bem-vindo, meu querido. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Para você que não conhece, a BTI é um grupo de investimentos, de membros de investimentos, né, da qual a gente tem um braço aí da consultoria que se tornou o BTI Consulting. Então, hoje, com o privilégio, iniciando aí, estreando o Mauro, que vai conversar um pouquinho aí com a gente, com você que está nos ouvindo aí, sobre o desenvolvimento da cultura de segurança nas empresas, que é um assunto, né, Mauro, que infelizmente no Brasil, culturalmente, ainda está engatinhando e um momento crucial é quando alguma coisa está pegando fogo, né? Às vezes literalmente, né? Literalmente pegando fogo. Mas eu agradeço aí essa participação, abrindo digamos assim, abrindo a fila, né, desse nosso grupo aí, que está, assim, para mim está dando uma satisfação pessoal muito grande, uma satisfação profissional também de compartilhar as ideias e colocar as possibilidades de juntar tudo que se sabe das pessoas, que eu acho que é extremamente importante a gente compartilhar os conhecimentos e, mais importante ainda, da gente conseguir unir todos esses conhecimentos, essas expertises, em prol do desenvolvimento do grupo e do desenvolvimento das empresas que nós vamos ter a oportunidade aí de poder trabalhar junto, né? Porque essa é a noção que a gente teve desde o princípio, né, de fortalecer a equipe e manter isso aí num nível elevado de conhecimento e de troca. Legal, algo que a gente já vinha fazendo cada um com a sua experiência aí de anos, né, impactando já muitos negócios, muitas empresas, e agora a gente unindo forças para ganhar mais terreno e Sim, impactar ainda mais, né? Ainda mais, ainda mais. ainda mais. E antes de impactar, aliás, antes dessas empresas serem impactadas, né, ou as empresas que já foram impactadas, né, com a nossa consultoria aí, a gente chega num viés, num pilar que é fundamental para todas as empresas, independente do porte dela, né, Mauro, que é a segurança. A Sim. segurança ali no ambiente de trabalho, a segurança baseada aí nos seus colaboradores, e até para o próprio gestor, não só a segurança da sua equipe, do seu time, do seu negócio, mas a segurança de ele se manter funcionando devido às legislações, né, que elas estão mudando, uma velocidade muito grande. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre essa cultura que está sendo implementada aí cada vez mais nas pequenas e médias empresas. Eu vejo que nesse momento a questão do risco, eu acho que quando a gente fala em segurança de uma forma geral, eu vejo que é super importante a empresa fazer a gestão dos riscos. Quais os riscos do negócio? Tem o risco do mercado, tem o risco do concorrente, aqueles riscos externos, né? Aqueles que vêm bater na sua porta sem você esperar, ou até mesmo a empresa fica interiorizada ali nos seus afazeres e não percebe que o concorrente está despontando em vendas, despontando em negócios, né? E aí essa gestão dos riscos, ela é bastante ampla. No Sim. caso da segurança do trabalho, não é diferente. É gestão de riscos. Aquela condição de que acidentes acontecem, aquela cultura que se tem dos acidentes acontecem, isso aí é aquela condição reativa, né? Espera acontecer para ver que existe O um que a gente problema. faz? É uma situação reativa, né? E muitas vezes o empregado que está lá naquele ambiente
de trabalho, às vezes quando eu falo assim, risco, poxa, mas o cara que fica sentado, por exemplo, num call center, ele fica sentado ali com o fone de ouvido, né, atendendo as ligações dos potenciais clientes ou até mesmo ouvindo as reclamações, né? E Aham, ele tem uma jornada bastante extenuante. Por quê? Porque ele acaba ouvindo o problema dos outros, ele acaba muitas vezes sendo pressionado, né, por pessoas que ele nem conhece, e é. sem contar aquela pressão por metas, né? Porque ele não tem o controle de para quem ele está ligando ou a ligação que está chegando. Ou seja, é um sistema de inteligência artificial que vai disparando as ligações, recebendo as ligações e vai caindo no ramal que está desocupado. Então ele É. sai de uma ligação e já entra outra. E aquilo ali vai elevando a condição do estresse dele e pode levar realmente a um distúrbio, né? Como se fala hoje em dia, o distúrbio psicossocial. É uma Mas fábrica de isso doença, né? é uma fábrica de doenças, né? Sem contar que, dependendo da condição que aquele fone de ouvido, o nível de volume que ele está sujeito, pode também causar um dano físico na audição, e são danos irreversíveis, né? Então, fala, poxa, mas isso é um risco? Sim, isso é um risco. Quando Muito você grande. vai lá nas estatísticas lá da Previdência Social, os danos e os riscos psicossociais já estão entrando num nível de ocorrência bastante elevado, né? E isso aí, a empresa, quando ela é reativa, o que acontece? Às vezes tem até uma consultaria, um, uma empresa de medicina do trabalho que ela contrata, um engenheiro de segurança, um técnico de segurança. Às vezes são poucas pessoas na empresa, não tem exigibilidade de contratar esses profissionais, então ela contrata uma É. consultoria. Aquilo ali vai sendo meio que assim, olha, a responsabilidade da segurança é da empresa que nós contratamos, né? Terceiriza a responsabilidade. Terceiriza até a responsabilidade. E isso aí, o proprietário, o gerente, o líder ali do grupo, ele acaba tendo isso dentro da cultura da empresa, dentro da consciência coletiva da empresa, que a segurança foi contratada de um terceiro. E É. aí, isso aí é o que a gente chama de estágio reativo, né, da empresa. Quando já existe um certo nível de maturidade, tem aquela coisa dependente. Bom, tudo bem, a gente sabe que existe o problema, a gente sabe que tem as obrigações legais, então, assim, nós vamos fazer um controle disso. Nós vamos controlar, a gente vai controlar o EPI, a gente vai controlar o uso, vai controlar os treinamentos, enfim, existe uma supervisão nas tarefas da empresa, né? As pessoas são Isso. supervisionadas. E muitas vezes a liderança ela pode ser mais incisiva ou não. Então, isso também existe um nível de dependência, mas assim, a responsabilidade continua sendo de uma pessoa ou de um setor. Quem que é o responsável da segurança? Ah, quem distribui o EPI é o pessoal lá do RH. Quem agenda o exame médico periódico é o pessoal do RH. Então, o gerente ou o proprietário, ele não está preocupado, porque a responsabilidade ficou na cabeça de um só, de um setor só. Porque a cultura não está Isso aí, implementada ainda, né? isso aí também é assim. Mas e a equipe? Bom, a equipe está tocando. Cada um está fazendo a sua tarefa, né? Sabe que precisa usar o equipamento de proteção, sabe que tem um exame periódico, enfim. Mas ainda assim continua na responsabilidade de poucas pessoas. Quando você já entra numa condição de independente, é um nível superior, já mudou de fase, né? Por quê? Porque aí as pessoas, elas têm interiorizado, os funcionários, os empregados, têm interiorizado a cultura da segurança já mais formatada. Um É verdade. exemplo
um exemplo que nós estamos vivendo, né? Olha, Covid mata. Mesmo a pessoa estando vacinada, ela tem que se proteger. Então, o que as pessoas já interiorizaram, pelo menos a grande maioria das pessoas que não estão nessa do negacionismo, né? Que isso aí também é super Aham. crítico. É uma condição que, assim, a pessoa sabe que ela precisa lavar as mãos, ela precisa higienizar o rosto, a boca, o nariz, ela tem que usar uma máscara, tem que usar corretamente aquela máscara para não ter o contágio, principalmente em ambientes fechados. O álcool gel está fazendo parte da mesa de trabalho dela. Então, isso aí já é uma condição de que o funcionário, o empregado, ele já tem uma certa independência, já tem uma consciência, o indivíduo já interiorizou isso. Ah, Isso verdade. no caso da Covid. Mesma coisa com os outros riscos, né? Olha, você vai trabalhar a céu aberto, você vai ficar no sol. Bom, olha, eu tenho protetor solar aqui no meu kit EPI, né? Eu posso passar ou não, mas a partir do momento que a pessoa entende que a exposição ao sol pode gerar um câncer de pele, e ele já viu essa condição, às vezes até em outros colegas de trabalho, ele passa a usar o protetor solar, ele passa a usar um chapéu, ele passa a usar um boné, aquela coisa do, porque eu sou couro grosso, né? Isso aí Até mesmo acaba pelo procedimento da empresa, né? Está martelando a pelo todo momento procedimento ali. da empresa. Então, veja só, você já ultrapassou algumas camadas, né? A empresa já entendeu que é necessário, existe um setor responsável que ajuda nisso, e o empregado, ele se cuida, ele tem essa percepção do risco. Ele sabe que aquilo ali é um risco e ele percebe aquele risco. E aí, assim, quando a gente está num estágio já mais avançado, é aquela condição assim da interdependência, que aquela condição da segurança, a gestão do risco, ela é Uhum. feita de uma forma coletiva. Aquilo já está interiorizado na consciência coletiva do grupo empresarial. Aí sim faz parte da cultura da organização, né? Faz parte da cultura, mas isso, quando a gente fala que faz parte da cultura, ela é de alto a baixo, é uma coisa verticalizada. Sim, Então, com o certeza. pessoal, o pessoal do conselho entendeu que é importante, por quê? Porque as ações trabalhistas, os encargos previdenciários, o índice de acidente impactou na folha de pagamento. Então, são situações que, assim, tanto o proprietário da empresa, os donos da empresa, o conselho de administração, os gerentes, até lá no chão de fábrica, já sente que aquilo é uma coisa super importante. E Olha só, ainda, Márcio, até pegando esse gancho aí, depois de interromper, aconteceu comigo, assim, eu tive esse relato essa semana. É, em casa mesmo, né? A minha mulher, ela trabalha numa multinacional, uma das maiores do setor aí do mundo, na área dela, né? Da empresa, e ela trabalha justamente nessa área de segurança, né? Aí a cultura tá o seguinte, que agora todos os VPs, eles têm que assumir a responsabilidade de disseminar ali, de espalhar ali a cultura de segurança. Para isso, eles têm que, para isso acontecer, eles têm que estar inteirados do que está acontecendo, dos projetos, dos índices, dos números. Então, eles são obrigados a apresentar, né, para o border todo. E isso é uma cultura muito grande de se quebrar, porque geralmente eles terceirizam isso para diretores, para sim, gerentes, coordenadores e tal. sim, Aí, um caso de um VP que chegou no Brasil há pouco tempo, né? Nem vou citar o nome para não, né, complicar. Aí falou: não, isso aí não é meu papel, isso aí eu vou passar, eu quero levar aos meus diretores, tal. Aí o presidente falou assim: olha, é o seguinte,
eu preciso entender que você abraçou essa causa. Eu preciso entender que as rédeas estão também nas suas mãos. E para isso você precisa apresentar. Para você ter confiança e apresentar, você precisa entender todo o processo de segurança nosso aqui. É o que você acabou de falar, é de A a Z, é lá de cima até lá no chão da fábrica. Sim, As pessoas precisam assumir isso, né? sim. E a gente está falando de uma Existe. multinacional. Não, e essa relação de interdependência, e até esse exemplo que você deu, é muito claro. Por quê? Pode ter setores dentro de uma empresa onde a equipe já é engajada, já é interdependente. De repente, o pessoal trabalha lá na contabilidade, na área de projetos, e que estão ali na mesma sala, no mesmo ambiente, todos os dias. Olha, ô fulano, você fez aquele relatório, escuta, eu preciso emitir aquela guia. Então, existe uma relação, até pela condição do posto de trabalho, que as pessoas são mais engajadas. Mas, Sim. por exemplo, quando você tem equipes diferentes trabalhando, por exemplo, numa manutenção sazonal dentro de uma safra de uma usina de cana, que a hora que termina a safra, vai o pessoal da elétrica, vai o pessoal da mecânica, vai o pessoal da caldeira, que vai trabalhar tudo junto ali, e às vezes são equipes independentes. Sim. E assim, aquele cara da elétrica que está trabalhando, ele pode impactar no cara que é o mecânico de manutenção se um circuito elétrico não tiver isolado. Então, essa interdependência, ela cabe também aos líderes. Ah, Por quê? Tem situações onde a supervisão, ela é, digamos assim, menor. Não que ela não exista, mas tem situações que a supervisão, o líder, o gerente que supervisiona a área, é extremamente importante. Por quê? Se porventura aquele líder da manutenção elétrica não se certificar que aqueles circuitos que eles estão mexendo, que eles estão trabalhando, fazendo os testes de potência, de corrente e tal, não correto. tiver desenergizado, membros da equipe dele podem sofrer uma descarga e podem vir a óbito, inclusive. Agora, É. esse sistema elétrico tem o pessoal da manutenção que está lá fazendo uma troca de uma engrenagem que desmontou um circuito, que aquilo ali, um componente mecânico, que aquilo ali, enquanto estiver mexendo, não pode funcionar em hipótese alguma. Se energizar aquele campo de trabalho, vai ter gente ali que vai perder a mão ou que vai perder a vida. Então, essa interdependência, ela passa por todas as esferas. Então, quando o diretor, quando o presidente chama o gerente lá e fala assim, não, realmente, você precisa fazer isso porque esta é a nossa cultura, nós precisamos ter este compromisso. E para você assumir esse compromisso, você tem que fazer a sua parte. É. E isso aí é muito importante, por quê? Porque mostra que toda aquela etapa, né? Fala assim, pô, mas como que uma empresa vai chegar nesse ponto? Vai chegar a partir do momento, primeiro, tem que ter a consciência do que se é hoje, né? Para saber o que tem hoje, para saber como funciona, é assim, não tem outra forma. Às vezes as pessoas que estão ali dentro, elas estão habituadas com aqueles desvios de processo, elas estão Verdade. acostumadas que aquilo não é um risco, então não faz a gestão disso. E quando eu falo do risco, é até mesmo o risco tributário. Por quê? Com Porque você certeza. pode ter situações ali dentro que o ambiente tem uma atividade que exige que seja pago pela empresa a contribuição para aposentadoria especial, mas a empresa entende que se ela der o EPI, É o alguém falou para suficiente. eles, alguém dentro desse processo diz que se der o EPI não é insalubre e aí não tem aposentadoria especial, mas na verdade é o que você vai ver, de fato tem, porque às vezes tem uma ação lá de um ex-funcionário que ele ganhou o reconhecimento da especial. Então isso aí é um Abriu-se, alerta. né? Abriu-se o precedente, e na verdade não é o precedente,
é que apareceu a ponta do iceberg. E aí, a hora que entra uma auditoria da Receita Federal dentro da empresa, ou mesmo a Previdência Social faz uma busca naqueles recolhimentos que a empresa fez, identifica que existe uma condição de insalubridade, caracteriza a aposentadoria especial e o financiamento da aposentadoria especial a empresa não pagou, nunca pagou. Então, aquilo vira um passivo que aí, no caso, a Previdência manda para a Receita Federal, que é um tributo federal, e aí a cobrança é feita pela Receita. Então, isso aí é um risco que... Mas aonde ele foi gerado? Ele foi gerado lá dentro do ambiente de trabalho, no posto de trabalho, onde os riscos ocupacionais não foram gerenciados, não foi feita a gestão, não mitigou, não diminuiu o risco ou eliminou a fonte de risco. Então, é uma reação em cadeia, né? Isso aí é uma reação em cadeia. Então, o que a gente recomenda para as empresas? Que seja feito uma auditoria. Será que o seu contador está fazendo certo? Será que a sua empresa de segurança de trabalho ou o seu RH está fazendo certo? Será que tem tanta coisa digamos assim, no encargo desses setores Será que ele está que ajudando nesse gerenciamento do risco, né? está Que pode passando acontecer ou não. batido? Que está passando batido, isso não está sendo visto, né? Mas você vai punir o seu contador, você vai punir o seu técnico de segurança ou sua empresa de segurança do trabalho? Não. O que precisa é você identificar como que estão as coisas. Então, não somente uma auditoria externa é extremamente importante, porque tem aquele velho ditado, né? Santo de casa não faz milagre, né? E, por um outro lado, às vezes até chegando um auditor externo, as pessoas podem boicotar, os setores podem, digamos assim, procrastinar para entregar as coisas que são pedidas, né? Mas a partir do momento que o proprietário, o conselho, tem a decisão de que isso seja feito, é extremamente importante que ele mesmo tome a frente, seja o líder desse processo. Ele vai nomear um auditor para levantar todas as situações dentro da empresa, seja de RH, seja fiscal, seja da segurança. Por quê? Porque ele precisa identificar aonde estão as janelas, aonde estão os possíveis riscos que ele desconhece. E quando a gente fala riscos, de uma forma geral, é super importante que o empresário também tenha consciência de que ele deve perguntar para todos os funcionários. Devem ser feito um questionário, deve ser feito entrevistas com o cara lá do chão da fábrica. Uma coparticipação, né? Sem o líder estar perto. Então tem que ser uma. Não, é Para não muito. ser influenciado, né? Para não ser influenciado. Então, tem que ter uma entrevista com os líderes, com as gerências, com os funcionários chão de fábrica, com a copeira, com o gerente de setor. Por quê? Porque cada um tem uma percepção do seu mundo laboral. Cada um sabe o que acontece ali no seu entorno, né? E aí, com esse levantamento, com esse diagnóstico, você realmente mapear a condição da empresa, sentar, obviamente, ali com o proprietário, com as lideranças, com a alta gestão, e expor o quadro atual, revelar a fotografia, que às vezes, muitas das vezes, tem situações que eles desconhecem que está acontecendo, né? E isso aí vai dar um caminho para as prioridades. Bom, o que é o mais importante? O que seria deste item que nós estamos olhando aqui? Se isso aqui continuar acontecendo, qual vai ser a consequência? Qual vai ser a gravidade? Vai ser uma gravidade de realmente ocorrer um acidente fatal, por exemplo? Vai ser
já teve nesse setor, né? Aí você pega o histórico, dentro dessa auditoria você levanta o histórico. Nesse tipo de atividade, nessa tarefa dentro da empresa, já teve outros funcionários que tiveram intercorrências? Já teve algum afastamento por mais de 15 dias a partir dessa atividade da empresa? Já teve alguma notificação tributária com relação a tal ponto? No balancete anual, tem algum item da contabilidade que, assim, não é bem aquilo, e a empresa, às vezes, a empresa até não sabe, o empresário, o proprietário, às vezes, não sabe. Então, a partir disso, você faz um elenco com prioridades. E aí traça um plano de trabalho conjunto, obviamente, aquelas pessoas, as lideranças, as gerências, têm que estar engajado em traçar esse plano de trabalho e, obviamente, um plano de metas, um plano de investimentos, muitas vezes, né? E Aí aí, entra um fator primordial onde muitas empresas pegam o calcanhar de Aquiles. Não é só na segurança dos seus não, funcionários, da cultura, é não. quanto ele está deixando de ganhar e quanto ele está, quantos buracos estão abertos aí que estão fazendo ele perder dinheiro, né? Sim, sim, isso aí é extremamente importante, ainda mais nesse momento que, assim, a gente tem várias mudanças aí na legislação trabalhista, muitas coisas que são realmente importantes, foram importantes para a mudança, na mudança da legislação trabalhista, mas o que, que acontece? Na condição tributária, não tem nada de novo, não tem um tributo novo. Até mesmo esses dias aí saiu uma nova plataforma para as empresas construtoras, não somente as empresas construtoras, mas pessoa física ou jurídica que vai executar uma obra, vai Uhum. edificar um prédio, seja para moradia, para a instalação de uma indústria, ela tem obrigatoriamente que entrar nesse sistema, colocar a obra no Cadastro Nacional de Obras, fazer o comunicado prévio da obra, que isso aí já era uma condição do próprio antigo Ministério do Trabalho, mas que continua, é obrigatório. E aí, todas as despesas referentes à mão de obra desta obra devem ser lançados mensalmente e mensalmente vai recolher um DARF, vai recolher o tributo do INSS daquela obra. Porque lá na frente, quando a obra estiver pronta, ele vai pegar uma certidão da obra concluída com a declaração de todos os tributos do INSS pagos. Se ele não tiver isso, ele não consegue tirar o habite da obra. Aí trava. Aí trava tudo. Então, são riscos que muitas vezes o empresário não conhece e que, assim, está tudo indo para a informatização. O e-social, ele vai registrar todas essas informações, inclusive essa relação de prestação de serviço e tomador de serviço. Quem contrata vai ter que falar quem é o CNPJ que está lá dentro da fábrica dele, do estabelecimento dele, e inclusive os CPFs de quem está lá dentro. Ah. E esse cruzamento de informações é o ponto que faltava para a Receita Federal, para a própria condição das auditorias da Secretaria de Trabalho, do INSS, do FGTS, todos esses encargos sociais. O e-social é a fiscalização eletrônica em tempo real das empresas. Então, quem não fazia pode começar a se preocupar com isso, porque a partir do momento que virar a data e tiver que colocar a informação lá, tudo que ele fizer de errado vai aparecer e vai estar sujeito à multa. E se ele informava de um jeito, e aí a hora que ele coloca no sistema informatizado e o erro for identificado, Mostra existe, real?
existe a possibilidade da Receita Federal, da Previdência, do INSS fazer as ações regressivas. Ou seja, até hoje, bom, começou hoje, valeu hoje. Aí ele Aham. pega e entra lá com tudo certinho, né? Mas esse certinho de hoje ele nunca fez. Ele sempre deixou de pagar um tributo. E aí chega, aparece isso. Aparece isso e aí a empresa vai estar sujeita também a uma ação regressiva de cobrança. Então, esse diagnóstico aí, essa análise inicial é fundamental até para a empresa se preparar no futuro, e no futuro, que eu digo, é um futuro próximo, né? Que aí até começa esse segundo semestre, né, Mauro? E para Agora ele se já, prevenir de muitas coisas em relação a tributos, a essa retrocidade aí dos impostos, a se preparar a implementar uma nova cultura. sim, porque o que acontece? No caso de tributos pagos equivocadamente, vamos chamar dessa forma, tem duas situações. Se a empresa resolve pagar o certo, existe uma condição chamada de autodenúncia. A Uhum. empresa pega, sabe que aquilo está errado, faz as contas, apresenta o que seria o certo, pega aquela guia de recolhimento que ele tirou lá no caso de tributos, a cobrança é possível ser feita de até 60 meses retroativos, né? Então ele levanta toda essa condição do passado, porque ele vai começar a fazer o certo, levanta essa condição, chega lá na Receita Federal, nos órgãos gestores federais, fala assim: olha, nós cometemos um equívoco e a nossa condição lá atrás teria que ser feito esse tipo de recolhimento. Nós erramos, então nós estamos apresentando aqui o que deveria ter sido pago. Então eu quero que sejam emitidas guias anteriores para mim pagar isso. Essa ação de autodenúncia elimina qualquer hipótese de multa. Por quê? Porque você está deliberadamente mostrando que você quer fazer este acerto. Este Legal. acerto vai ser parcelado, vai ser, né, pago ao longo de alguns anos até. São 60 meses, a empresa pode negociar isso com a autodenúncia de uma forma que caiba no caixa da empresa. Entendi. Agora, se porventura a auditoria eletrônica da inteligência artificial da Receita Federal, porque quando fala em e-social, está tudo dentro da plataforma da Receita Federal. Uhum. Quando é identificado uma inconsistência nesses recolhimentos anteriores, acende o alerta lá na Receita Federal, é feito o cálculo e é apresentado em forma de notificação. Tá. Lógico, quando a empresa recebe a notificação, a Receita Federal dá um prazo para ela se justificar e mostrar o que ela tem. Se a empresa estiver correta, tudo bem, a Receita Federal vai analisar isso e vai acatar ou não. Mas, se realmente for comprovado que houve a evasão fiscal, isso é crime. Então, além da Receita apurar os valores devidos do principal, ela vai aplicar uma correção monetária desse período Tá. e vai aplicar uma multa que varia deste valor principal devido apurado. A multa ela é de 50% até 225% do principal. Caraca. Pode Então, quebrar muita empresa, principalmente as não, pequenas. fecha, porque aí é uma condição insustentável, né?
você tem um tributo, já vai ter uma correção monetária. Assim, existe a possibilidade do parcelamento, mesmo aplicando esse teto de multa, esse teto de tributo atrasado. Existe a possibilidade do parcelamento. Vai pagar isso em 5 anos, 20 anos, né? Mas a cada mês que passa, o montante da dívida é atualizado. Então, é um passivo que ele é tributário? É tributário. Mas aonde ele nasceu? Ele nasceu lá na segurança do trabalho. O fato gerador foi a aposentadoria especial que não foi paga. Ou foi a insalubridade que não foi paga, que aí já é uma condição da legislação trabalhista, ou foi a periculosidade que não foi paga. Então, é uma condição assim, extremamente importante que o empresário contemple isso na sua estratégia de negócio. Começa a colocar no seu radar aí, né? Contemple isso na sua estratégia de negócio e, assim, levantar, fazer uma auditoria, fazer um levantamento do que ele tem. E, assim, a Receita Federal sabe o que você fez no verão passado. Boa. Legal, muito bom, Mauro. Obrigado. Você é sempre um especialista. Falar com você, parece que você vai tirando todos ali os poréns, a lama dos olhos. Eu tenho certeza que tem quem assistiu aqui essa entrevista, essa gravação aqui, com certeza. Ou, de duas uma, acendeu uma luzinha lá, opa, peraí, eu preciso cuidar disso aqui. Ou a pulga ficou atrás da orelha e começou a coçar. Falei, agora? Agora, até quando eu vou conseguir levar nessa situação e quando que eu vou ter que começar a me mexer, né? Sim. Obrigado aí pelas orientações. E até só para a gente fechar, né? Fala assim, mas isso está no nome da empresa, né? Mas existe também a possibilidade, né, dessa empresa, como você comentou, vai quebrar a empresa, né? Esse CNPJ morreu, né? Pode até abrir outro CNPJ, né? Mas o que acontece? A dívida tributária, ela vai passar para as pessoas físicas, para os sócios, né? Personifica a pessoa jurídica. Então, isso aí dá uma dor de cabeça que, além de gastar, além de ter pago mal o tributo lá atrás, está com uma ação regressiva ou com uma ação de cobrança, e além dessa despesa, ele vai ter que pagar advogado, né? Então... E às vezes você tem outra empresa, segue até outra empresa, né? Segue. Mas é isso, Maurílio. Legal. Obrigado, meu querido Mauro. Sempre aí um prazer bater um papo com você. E é unânime. Sempre quando eu falo de você... Aliás, eu já falei dos milagres que você faz, sem citar o nome do santo, e a maioria fala, você está falando do Mauro, né? Está falando do Mauro. O Felipe Fuji é um deles. O Mauro, não, ele é o cara que vai ali argumentar com todo mundo, não tem erro. O que ele falou é lei. Não, obrigado legal, mais uma vez. Valeu por estrear aí essa maratona aí de entrevistas de primeira mão aqui com os sócios da Business Together, né? Intelligence, e com esse braço aí da consultoria. E vai ter muitas outras oportunidades de outros assuntos que eu sei que você domina também, é do seu cotidiano aí, que você manda bem resolver para a gente conversar novamente, tá bom? Perfeito, Maurílio. Não, e agradeço aí, e vamos contribuir com os membros da equipe aí, que as empresas que puderem procurar a gente, enfim, os empresários que tiverem dúvidas de vários setores aí. Quais são as dores? Vamos sentar para conversar, né? A gente, ou mesmo que não dá até mesmo a condição de isolamento, a gente marca uma reunião virtual, conversa, né? E vamos avançar nisso aí, tá bom? Vai ser um prazer para a gente aí trabalhar com as empresas e com os demais colegas. Muito obrigado. Com certeza. Valeu, um abraço para você que está assistindo, que assistiu com a gente aqui. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.